15. Por que devemos lutar? Rebeca. A pergunta que muitos me fazem é: por que devemos lutar? São muitos os cristãos que hoje vivem no extremo conforto e é claro que não querem ver esse conforto perturbado. Dizem: por que devemos lutar? Cristo não teve a completa vitória na cruz por nós? Então por que deveriam os cristãos pensar em se tornar soldados e guerreiros? Tudo o que devemos fazer é reivindicar a vitória que Jesus venceu. É este o assunto que desejo tratar aqui. Vejamos primeiro o que o próprio Jesus falou sobre esse assunto quando estava na terra. Particularmente, não penso que haja fonte melhor. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 39. Reflita sobre o verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Isso contraria diretamente o evangelho de paz e amor, que está sendo largamente difundido quando no verso 39 Jesus disse: quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. O cristianismo envolve violência se o praticarmos da maneira que Deus quer. A perda de nossas vidas não significa coexistência pacífica com o mundo. Escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas por o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 24. Devemos permanecer até o fim. Jesus certamente não nos promete uma corrida fácil como muitos pensam.
pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Efésios capítulo 6, versículo 12. Neste versículo, Paulo enfatiza que a nossa luta é no mundo espiritual. Em Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 24, Jesus fala do mundo físico e das perseguições físicas. Paulo, aqui em Efésios, enfatiza o mundo espiritual. Os dois estão ligados. Entretanto, em nossos dias e em nosso país, a perseguição não se faz intensa em muitas áreas. Mas não tenho dúvidas de que ela virá em breve. Enquanto isso, a nossa batalha se dá no campo espiritual. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora, para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Judas, capítulo 1, versículo 3. Por que devemos lutar? A resposta óbvia é, porque Deus assim o quer. Muitos perguntam, por que Deus quer que lutemos quando Ele já lutou por nós? Naturalmente que eu mesma também me faço essa pergunta. Por que tenho sofrido e perdido tanto por estar nesta batalha? Seria isso necessário? Quero a seguir compartilhar a resposta que me foi dada pelo Senhor a essa pergunta. A razão básica é porque fiz um compromisso. Você compreende que, infelizmente, quando o Evangelho é pregado em nossos dias, o que se ouve é: Jesus morreu pelos seus pecados, peça-o para perdoá-los e tudo será maravilhoso. Nada é dito que para ter seus pecados perdoados, você terá que se comprometer com Ele. Durante muitos anos tem sido pregado que a salvação é a única saída. Jesus faz tudo e você não precisa fazer nada. Isto não é verdade. Não foi o que Jesus disse. As palavras dele foram que se você não tomar a sua cruz, negar a si mesmo e quem sabe até mesmo morrer por causa da fé nele, você não será digno dele. Ele disse que quem recebe a salvação é aquele que permanece fiel até o fim. Ele não fez promessa alguma de dar a salvação e a vida eterna àqueles que desistirem. Este conceito é sustentado diversas vezes por Paulo no livro de Hebreus. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim da confiança que temos tido desde o princípio. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. A salvação não é por obras, mas também não é simplesmente Jesus me perdoe e continuar o nosso caminho. Ela é o total e completo compromisso com Jesus. Literalmente, nos vendemos a Deus da mesma maneira que as pessoas no satanismo se vendem a Satanás. Somos então devedores. Fomos comprados e pagos por eles e não pertencemos mais a nós mesmos. Não temos mais qualquer direito, pois somos servos. A palavra compromisso não é mencionada e nem mesmo praticada. Muitos nem mesmo sabem o que significa. Compromisso não é só trabalho. É um contrato que implica literalmente na venda de si mesmo. Paulo diz em Romanos que é um devedor. Romanos capítulo 1, versículo 14. Do mesmo modo que Cristo comprou Paulo, ele nos comprou.
A salvação é uma venda, uma transação. O compromisso não é uma tarefa, é realmente uma venda. Jesus comprou e pagou por nós, de outra maneira pertenceríamos a Satã e iríamos diretamente para o inferno. O único escape foi através da venda. Que terrível preço Jesus pagou por nós! Não estou segura de que algumas pessoas entendam isso. A proporção dos ataques satânicos parece depender diretamente do quanto estamos nesta venda, isto é, do nível do nosso compromisso com o Senhor. Jó estava completamente comprometido e Deus conhecia-lhe o coração, sabia do total comprometimento dele. Foi por isso que ele se dispôs a aceitar o desafio de Satanás, porque sabia que Jó não desfaleceria. Somente Deus sabe o grau do seu comprometimento com ele. Da mesma forma, o Pai sabia do compromisso de Jesus quando este estava na terra como homem. Jesus se comprometera totalmente com Deus ao extremo de morrer, e não somente isso, ele também sofreu terrivelmente por nós. Satanás odeia Jesus mais do que qualquer outra coisa, porque sabe que Jesus tem a propriedade legal do mundo e logo despojará Satanás de seu reino. Não temos ideia da intensidade do ódio de Satã por Deus. A verdade é que no instante que somos comprados por Jesus e nos tornamos sua propriedade, Satanás tem por nós o mesmo ódio que tem de Jesus. Esta é a razão porque, no exato momento em que somos salvos, passamos a fazer parte de uma batalha fenomenal. Satanás planeja nos destruir e Jesus já nos advertiu. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. João capítulo 15, versículos do 18 ao 22. São 12 os pontos importantes aqui. O primeiro é que Jesus está dizendo que no instante em que nos identificamos com Ele, quando nos tornamos sua propriedade, o mundo passa a nos odiar da mesma forma que odeia a Jesus. Isto porque o mundo está sob o controle do maligno. O segundo ponto é o que as pessoas dizem. Por que eu devo sofrer ou morrer se Jesus já sofreu e morreu por mim? Assim o sofrimento não é necessário para mim. Mas o que Jesus disse foi: digo a vocês que o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Quem quer que seja que diga que não precisa sofrer porque Jesus já fez tudo na cruz, está realmente afirmando ser maior do que seu mestre. E nesse caso, o mestre em questão é Jesus Cristo. Esta pessoa está indo totalmente contra a palavra de Jesus. A doutrina de nenhum sofrimento, saúde e riqueza que tem sido ensinada em nossas igrejas é doutrina de demônios e não há outra classificação para ela a não ser esta. O Evangelho não está sendo apresentado da maneira como deveria ser. Quantas vezes você já ouviu o seguinte: você pode receber a salvação, mas somente sob uma condição, que esteja totalmente comprometido com Cristo, integralmente vendido a Ele. Não pertencerá mais a si mesmo e não mais terá o direito a coisa alguma. Você se tornará um servo. Estará, na verdade, assinando a própria morte, porque Satã o odeia e tentará matá-lo.
Terá que abrir mão de sua vida aqui para receber a vida eterna e a cidadania no céu. Quantos pregadores você conhece que apresentam o evangelho desta maneira? Nenhum. Por que será que Satanás e o mundo odeiam tanto a Jesus? A resposta é que, uma vez tendo ele vindo, eles agora não têm desculpa do seu pecado. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. João, capítulo 3, versículo 19. Devemos entender que quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Mestre, estamos também aceitando a cidadania celestial e a morte aqui na terra. Pessoalmente, não acredito que recebamos a salvação sob quaisquer outras condições. Por todo o Evangelho ordena-se o total comprometimento com Jesus. Estou receosa que já a esta altura um número estrondoso de pessoas descobrirão que não estão realmente salvas. O Evangelho nunca lhe foi apresentado por completo. A salvação não pode estar separada da guerra. A verdadeira salvação colocará você em conflito direto com Satanás. Sei que o meu conflito com ele começou no dia em que fiz o total comprometimento da minha vida a Jesus no primeiro ano da faculdade de medicina. 4 anos depois, quando o Senhor me perguntou se eu estava disposta a comprometer minha vida para ser usada por Ele na luta direta contra Satanás, eu não estava, na verdade, fazendo um compromisso novo. O Senhor estava me desafiando a mostrar o tanto que eu estava disposta a permanecer no compromisso que de antemão eu já havia feito. Ele estava abrindo o meu entendimento para mostrar o que realmente significava aquele compromisso. A verdade é que, ao identificar-me com Cristo, eu fizera de Satanás o meu pior inimigo. Mais e mais, Jesus fala que devemos segui-lo até, se preciso for, a morte. Vejamos mais 2 versículos. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Agora, o que significa para você tomar sua cruz? A maioria das pessoas interpreta essa pergunta como sendo as coisas ruins que surgem em nosso caminho. Olhe Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 27. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu declaro a você que a cruz é um instrumento de morte. Ela não só se refere às lutas aqui, mas significa literalmente nossa morte. Então, o que exatamente é esta morte? No meu caso, em particular, significa que quando fiz o meu compromisso com Deus, também comprometi tudo o que me diz respeito a Ele. Isto é, todas as coisas foram entregues em suas mãos. Sei que desde o exato momento em que fiz a entrega, Satanás poderá pedir, como no caso de Jó, e Deus poderá entregar-lhe essas coisas. Para mim, morrer diariamente significa a perda de tudo que amo sobre a face da terra. É claro que Deus não exige isso de todos, porque a maioria das pessoas não estão dispostas a esse tipo de comprometimento, não estão dispostas a tomar a cruz.
Uma vez comprados por Cristo, nos tornamos estrangeiros no mundo. Jesus se torna a barreira entre nós e tudo mais na terra. Nada aqui nos pertence e isto é terrível, pois a cruz é provavelmente o mais doloroso método de morte, o que implica em comprometer-nos a uma vida de dor ao tomar a cruz diariamente. Esta não é uma maneira em que as pessoas desejam apresentar o Evangelho, entretanto, é assim que Jesus o apresenta. Deixe-me esclarecer algo. Você não pode fazer o trabalho da cruz, só quem pode é Deus. Em outras palavras, as pessoas que infligem sobre si mesmas a dor, pensando que estão no caminho da cruz, enganam-se completamente. O fato é que somos servos, simplesmente obedecemos aos comandos do Mestre. Não decidimos que tipo de sofrimento devemos suportar. Sugiro àqueles que já se comprometeram com o Senhor que se assentem, tomem uma folha de papel e nela escreva todas as áreas de sua vida. Coisas como estudos, carreiras, os amigos a escolher, a família, o futuro da mesma, o futuro do corpo, onde e como você irá morar, o que irá acontecer, a sua reputação, a vontade de ter dinheiro e etc. Esta não é uma entrega fácil de se fazer, e a partir do momento em que a fizer, você poderá ser tentado ou tentada, ou testado ou testada nessas áreas. Você não crescerá realmente na fé se não fizer um compromisso, já que a fé é puramente um dom de Deus. Então você poderá fazer primeiramente o compromisso. Os dois estão fortemente interrelacionados. Assim que, através dos testes, você permanecer firme, estou convencida de que Deus dará a você mais e mais fé enquanto prosseguir. A sua fé crescerá e se fortalecerá. A fé, na verdade, é a afirmação. Fiz o compromisso, assumi o contrato e vou cumprir minha parte nele. Não deve permitir as dúvidas de Satanás em sua mente, no que se refere ao seu compromisso. Atire-as longe imediatamente. Você precisa entender que, enquanto está sendo tentado e testado, tudo o que acontece no mundo físico reflete-se no espiritual. Por exemplo, se Satanás chegar diante de Deus e disser, peço pelos pais dessa garota, e o pai responder, tudo bem, pode tomá-los, refiro-me aqui à morte física porque Satanás não pode tocar a alma, e a garota continuar servindo ao Senhor, então haverá uma vitória no mundo espiritual que reterá para trás as forças das trevas, e então mais almas poderão vir a Jesus. Há sempre um efeito no mundo espiritual. Não temos ideia do que aconteceu no mundo espiritual quando Satanás foi derrotado no caso de Jó. Jó perdeu todas as coisas de uma só vez. Normalmente, Satanás não trabalha dessa maneira. É claro que é uma ação sobrenatural quando tudo é tomado assim. Satã não trabalha desse modo em nossas vidas. Ele tira uma coisa aqui, um amado lá, e nem bem a pessoa começou a se refazer do incidente, ele vem e toma outro. Ele é mestre em causar agonia. Enquanto você se mantiver firme servindo a Deus, independentemente das circunstâncias, entenda que isso faz parte literalmente de sua morte como resultado de carregar diariamente a sua cruz e ser um alien odiado neste mundo. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, passamos a viver uma vida de morte, porque a mesma fica estabelecida no campo espiritual, e passamos a ter a vida eterna em nossas almas e corpos espirituais. Mas a existência física no todo se torna morte. Isto é porque no instante em que você se torna um salvo, passa também a fazer parte da guerra contra Satanás. Não há outra escolha. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. As pessoas dirão, você realmente está sofrendo muito. Deus diz em Isaías. O Senhor Deus diz:
Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Isaías, capítulo 5, versículos 8 e 9. O fato é que Deus é Deus, não podemos questioná-lo. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. João, capítulo 6, versículo 60 e versículo 66. O que aconteceu a Jó? Depois de todo o sofrimento por que passou, o que realmente aconteceu a ele? No meio de tanta aflição, Jó teve um vislumbre de Deus e assim nada mais importava. Uma vez que ele teve um relance do próprio Deus, ele não mais se importou com o que aconteceria em sua vida. No livro do Apocalipse, quando diz que Deus enxugará de nossos olhos as lágrimas, sei que por experiência própria que nada mais importará. Isto é algo incrível. Deus é tremendamente maravilhoso e maior que qualquer coisa que possamos imaginar. Deus é puro poder, puro amor, pura justiça, pura santidade, pura grandeza e pura beleza. Com apenas um vislumbre dele, os nossos relacionamentos e tudo mais que diz a nós se torna insignificante. Nada tem mais importância quando temos um vislumbre de Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 6. Note que aqui Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versos 5 e 6. Na verdade, Jó não tinha do que se arrepender. O começo do livro deixa claro que ele não pecara. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó, capítulo 1, versículo 22. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó, capítulo 2, versículo 10.
Entretanto, quando Jó teve um vislumbre de Deus como na verdade ele é, nada mais importou. Apenas não mais importou. A minha oração é que Deus se revele como ele é, tanto para mim como a todos os que lerem este livro. Não saberíamos como agradecer tamanha bênção. Deus chama diferentes pessoas para diferentes tipos de serviço. Contudo, todos seremos um dia atacados terrivelmente por Satanás, e quando este dia chegar, será preciso que estejamos preparados e firmes para a luta. Se o fizermos permanecendo fiéis até o fim, o Senhor Jesus nos dará a coroa da vida e teremos a indescritível bênção de ver Deus como realmente Ele é em toda a sua glória. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Apocalipse, capítulo 23, versículo 3 e 4.